O formato do seu corpo conta a sua história de vida. O formato do seu corpo conta a sua história de vida. Sejam bem-vindos ao 20º dia do Detox de Relacionamento. E hoje nós vamos falar sobre um traço que é com muito respeito que a gente vai falar sobre o traço de caráter psicopata. Lembrando que nós temos os 5 traços e que nós já falamos sobre o esquizoide e sobre o oral. E hoje nós vamos falar sobre o psicopata, tá? Então, uma forma carinhosa de chamar o psicopata é psico, tá bom? Nós vamos chamar ele de psico. E a gente vai falar sobre as dores e sobre o recurso do psico, tá bom? Então, a história do psico, ela começou logo cedo, lá com seus 2 aninhos, mais ou menos, já começou a história do psico. E aí, a mamãe, né? A mamãe fala: nossa, meu filho é um exibicionista. Ele sobe na pia, no armário, na geladeira. Eu não sei como ele faz isso. Mas a mamãe, quando fala isso, ela fica, sabe, admirada. Ela fica admirada, se sentindo assim, sabe, meio pavoneando quando ela conta isso para as outras pessoas. Olha como ele é esperto. E o pequenino psico fica todo feliz e entusiasmado, né? Fica todo feliz e entusiasmado. Que toda vez que ele faz algo, presta muita atenção nessa palavra. Toda vez que ele faz algo, ou para o bem ou para o mal, ele é visto. Ele é elogiado. Toda vez que ele faz, pode ser uma arte para o bem ou uma arte para o mal, ele é elogiado, tá? E a mãe dele continua: filho, desce daí da geladeira que eu te dou uma bala. Olha a negociação. Filho, desce daí que eu deixo você brincar. Desce daí que eu te dou tal coisa, ou desce daí que eu te dou uma surra. Antes que eu te dê uma surra. Então o psique entende que é bom negociar. Ele entende que toda vez que ele negocia, algo acontece. E ele, na cabecinha dele, né, ele vai falar: olha, toda vez que eu faço algo, eu ganho algo em troca. Se eu faço algo bom, eu ganho uma recompensa boa. Se eu faço algo ruim, eu ganho uma recompensa ruim. Então ele começa a fazer mais e mais coisas para ser notado, tá? E é daí que começa a manipulação. Só que como a gente já sabe, né? Existe a mamãe e o mau pai também. Essa manipulação, ela começa logo cedo. E o que acontece quando a criança ela tem esse traço mais forte dentro dela? Ela acaba sendo uma criança desconfiada, tá? Porque ele está sempre ali tentando ganhar alguma coisa. Tipo, quando você chega perto de um traço de psicopata, ele não vai achar que você está vindo para conversar com ele, porque você é amiguinho, não, tá? Você é amiguinha, amiguinha. Então pensa, quando você vai namorar com um traço de psicopata, se você já vem enchendo ele de presente, ele já vai falar: o que ela tá querendo em troca? O que ele tá querendo em troca? Porque lembra, a gente começa lá na infância e cresce levando isso dentro de nós.
tá? E lembre-se que ele é um excelente negociador. Então, toda vez que você está num relacionamento com um psico, você tem que ter acordos claros com ele, tá? Porque se você tentar passar a perna nele, é você que vai cair, tá? Porque a dor do psicopata vem desde a infância, como eu já disse. Muitas vezes ele teve uma mãe que era alcoólatra, ou drogada, ou muitas vezes ele teve uma mãe narcisista. Aquela mãe que deixava ele trancado no quarto, que batia nele por qualquer coisa, que fazia ele sair tarde, sabe, sair tarde da noite para comprar ou cigarro ou bebida para ela. Muitas vezes o pai dele era violento. E ele, olhando o sofrimento da mãe, ele corria para cima do pai para defender a mãe, mesmo que ele apanhasse, mesmo que ele sofresse horrores, ele sofria calado. E é daí que ele traz a dor, uma dor muito grande, que aí ele percebe que ter sentimentos não vale a pena. Ter sentimento é você sofrer. Então ele age com a razão. O psicopata é razão. Não espere sentimento dele. Ele não gosta de falar sobre o que ele sente. Ele procura fazer as coisas quando ele quer ficar em evidência, ele procura fazer algo, tá? E não quer o elogio direto para ele. Ele quer que você elogie aquilo que ele faz, tá? Olha como ele fez. Lembra lá na infância? Olha como meu filho é esperto. Ele sobe na geladeira, ele sobe no armário. Lembra? E é dessa forma que ele quer ser elogiado. Porque ele sabe muito bem como fazer coisas. Lembra que a mãe falava? Filha, eu te dou um presente. Eu te dou um dinheiro. Então, o psico gosta de acordos claros. Ele gosta de negociar. E quando ele está no recurso, ele é um excelente líder. Ele é o melhor comandante da nossa aeronave. Sabe por quê? Porque ele segura as pontas. Ele segura todas as pontas. Porque ele faz, mas só que ele precisa ser recompensado. Se ele não é recompensado, ele entra numa dor assim, sabe? E aí ele não destrói, não. Ele derruba a aeronave. Depressão, síndrome do pânico, medo de se relacionar, não confia nas pessoas. Todo mundo só tá querendo algo dele, tá? E aí, quando ele tá na dor, ele se vinga. E ele se vinga e ele usa essa vingança da seguinte forma: como ele é o mais esperto que a gente tem dos nossos pilotos, ele é um gênio, tá? Ele é o mais esperto. Então ele se alia aos outros traços. Ele é como se ele fosse um camaleão. Ele consegue se passar por um oral, ele consegue se passar por um esquizoide, tá? E quando ele está alinhado a esses outros dois traços, ele chora, ele fica na caverna, tá? Ele come, ele bebe, ele trai. É um Deus nos acuda.
É um Deus nos acuda. E aí eu quero que vocês pensem. Imagina que os dois traços maiores aí dentro de vocês é o psicopata e o esquizoide. Dois traços de razão, né? Dois traços de razão. E casado com uma oral, ou namorando uma oral, que quer abraço, que quer cafuné, que quer carinho no pé. Pensa como é que vai ser essa relação. O psicopata vai lá fazer o vucu-vucu com ela quando ele quer ganhar alguma coisa. Eu vou lá com você pra cama, mas em troca eu quero ficar por cima, certo? Ele se alinha com o esquizoide, tipo, mas deixa que eu vou criar o nosso vucu-vucu do meu jeito. E aí daí vem aqueles relacionamentos assim, sabe? Que às vezes a gente vê aí no mundo, que você fala assim, meu Deus, 50 tons de cinza fica no chinelo quando um psicopata tá na dor, tá? E aí o psicopata cresce e isso vai continuar, não vai mudar. Por quê? Porque toda vez que alguém tenta levar vantagem sobre ele, ele volta lá na infância. Opa, peraí, não estão cumprindo os acordos. Eu desci da geladeira, mas não me deram doce. Então eu vou quebrar essas xícaras que estão aqui. Aí apanha. Opa, peraí. Eu desci da mesa e não me deram presente. Entende? Ele não quer que você o elogie, ele quer que você elogie ele para o mundo. Ele quer que você fale que ele é bom, sabe? Ele te deu flores, nossa, ele é elogie para as outras pessoas. Fez um trabalho para você, é mais do que necessário que ele receba por esse trabalho. Ah, mas eu não falei que eu ia dar dinheiro. Obrigada. E reverencie o que ele fez para que as outras pessoas saibam que ele é bom. Se é seu namorado, quando ele te trouxer alguma coisa, te levar para fazer uma aventura, alguma coisa, elogie. Não para ele você agradece e para os outros você elogia o que ele fez. E aí muitos relacionamentos acabam fracassando por quê? Porque muitas vezes a oral tem um relacionamento com traço psicopata e ela esquece que ele precisa de elogio. Que ele não, o esquizoide precisa de elogio. Você fale para ele como ele é gênio, criativo. O psicopata precisa que você fale para o mundo, tá? O psicopata precisa que você fale para o mundo, quanto ele é bom, no que ele faz. Nossa, a casa que ele construiu é maravilhosa. Nossa, aquele armário que ele fez é show de bola. Entende? Então, assim, quando você começa a negligenciar os feitos dele, ele entra na dor. Ele entra na dor e ele derruba a aeronave, lembra? Agora, quando ele está sendo recompensado, reconhecido, valorizado, quando você sabe o verdadeiro valor dele, nossa, se você colocar um psicopata para liderar uma empresa, para negociar, se você coloca um psicopata para gerenciar, ele é o seu melhor funcionário, tanto na vida quanto na cama, lembra? Os caminhões estão passando aqui para pegar o lixo aqui, por isso que tá esse barulho, tá, pessoal? Então, tanto na vida quanto na cama, ele precisa ser evidenciado. Então, quando você fala para ele no que ele é bom, tá? Ele vai se sentir muito bem. E ele vai se tornar cada vez melhor. E lembre-se sempre, ele se alia aos outros traços. Então, muitas vezes, ele vai usar os outros traços para te manipular. Ele usa 3 caminhos, tá? Ele usa 3 caminhos. Ou ele te domina pelo medo,
Ou ele te domina pela sedução, ou ele te domina pela culpa. O medo foi lá na infância. Lembra quando os pais batiam? Quando os pais jogavam na parede? Quando os pais faziam ele buscar coisas no meio da noite? Alguém de vocês aqui já passou por isso? Algum de vocês teve um tratamento assim? E lembrando que se você foi tratado assim, com certeza você também tinha um pai ou uma mãe psicopata, com um traço de psicopatia muito forte. E quando a criança tem o pai e a mãe psicopata com esquizótica, sua razão, os dois traços mais fortes, pensa, pensa na dor que essa criança sentiu. Nada de, nada de sentimento, nada de sensação. E você vai esperar o quê? De um namorado que é psicopata, que o traço dele maior é psicopata, que ele sofreu todas essas dores na infância. Que ele vai demonstrar razão para você? Não. Ele não demonstra razão nem para ele. Nem para ele. Ainda mais para o outro. Ele não se importa se você está chorando, se você está, sabe, com o que você está sentindo. Ele vai achar, sim, um caminho para ajudar você a sair da dor. Às vezes você está lá no seu oral chorando, igual um desesperado. Ele não vai ir lá e ficar agarradinho com você e te dar cola, tá? Porque o traço mais forte dele não é de te dar esse colo. Ele pode até ligar para uma amiga sua e falar assim: ô, vem aqui que o fulano ou a fulana tá precisando de ajuda. Entende? Ele vai achar um caminho. Mas isso não quer dizer que ele não ama, tá? Ele ama do jeito dele. Ele ama do jeito dele. Quando ele age pelo caminho da sedução, nasce. Pensa naquele homem ou naquela mulher, tipo Brad Pitt e Gisele Bündchen, chegando assim perto de você, assim, ó. Parecendo um pavão, uma pavoa, lembra? É dessa forma que ele seduz. Mas não pense você que tá apaixonado, não. Tá? Não pense. Ele só tá querendo lhe usar. E aí tem um outro jeito que ele age pela culpa, tá? Quando ele tá na culpa, quando ele tá manipulando pela culpa, ele tem comportamento de quem é vítima. Nossa! E ele faz você acreditar nisso, tá? Ele faz você acreditar nisso. Porque ele usa os outros traços para poder te convencer. Ele usa, como eu já disse, ele usa o oral para chorar, ele usa o esquizoide para criar, ele usa o masoca para poder, sabe, fazer uma coisa para você repetidamente. Ele usa o rígido para te seduzir também. Psicopata, ele vem de uma história de muita dor, muita dor. Pense em uma criança que foi totalmente destruída pelos pais. E falando nisso, tem um filme que chama Lição de Vida. Lição de Vida. Lá tem a história de um garotinho. Eu recomendo que vocês assistam e vocês vão ver mais ou menos como que é formado um psicopata, tá? Como nós pais formamos os nossos psicopatinhas. Pelo medo, sabe? Pela autoridade, pela manipulação.
muitas vezes os pais acabam agindo somente dessa forma. E aí, quando chega na vida adulta, não confia em ninguém. Entra num relacionamento, mas não confia. Entra numa sociedade, mas não confia. Tem uma amizade, mas não confia. Então, se você quer ter um psicopata do seu lado, você precisa ter acordos claros com ele. Acordos claros, certo? Eu deixo, tá? Você vai conversar, ter acordos claros com ele. Vamos dar um exemplo, tá? Como nós estamos fazendo detox de relacionamento, eu vou dar um exemplo aqui de relacionamento. O seu namorado ou a sua namorada, né? É psicopata, o traço maior. Então, ele quer, ele quer algo de você. Ele quer receber algo de você. Então você vai falar para ele, tá bom, eu deixo. Ele quer ficar por cima, tá? Na hora do vucu vucu. Então você vai falar para ele, tá bom, eu deixo você ficar por cima. Mas eu quero que você me dê, que você faça determinada coisa, tipo arrumar o chuveiro, carpir a grama, comprar e buscar contratar alguém para trabalhar para você, entende? Acordos claros, tá? Aí ele fica feliz e você também, mas tem que ter acordos claros, porque aí o vucu vucu fica o melhor vucu vucu do universo. Lembrando, tá? Que a gente funciona desde a infância do jeito que foi moldado os nossos traços. E quando a gente tem acordos claros na vida e na cama, tudo fica bem. Certo? Então, pessoas, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Assistam lá, lição de vida, tá? E vocês vão entender quanta dor, quanta dor. Foi moldado com ferro e fogo na dor. E aí é difícil de confiar nas pessoas. É difícil de acreditar que alguém não vai mentir pra gente de novo, não vai nos trair de novo. Então, já que todo mundo vai fazer isso, eu vou derrubar a aeronave, tá bom? E muitas vezes as pessoas devem estar até perguntando: nossa, mas eu tenho isso dentro de mim? Tem. Todos nós temos um pouquinho. Tem gente que tem 5%, tem gente que tem 40%, tem gente que tem 50% de você. E tem gente que tem até 90%, né? Então, assim, a gente tem os 5 traços, mas sempre tem um que predomina mais. Então, se você tem aí dentro de você um traço gigante de psicopata, você precisa aprender a confiar em pelo menos uma pessoa. E lembrando que cada vez que você faz um serviço e você não é pago por ele, você entra na dor da sua criança. Precisa ter acordos claros. Eu faço coisas e você faz coisas. Ok? Então, olha para isso dentro de você. Se você está sendo sempre passado para trás, sempre sendo manipulado, sempre sendo trocado, e você está falando amém para tudo isso. Se você está falando amém para tudo isso, cuidado para sua aeronave não cair. Ok, pessoas? Um excelente dia para todos. Aqui quem fala com vocês é a Vanderly. E amanhã nós vamos falar de mais um traço. Beijo no coração de cada